Meio-dia e 1 minuto, esta é uma imagem ao vivo de Belo Horizonte. A temperatura neste momento na capital é de 26 graus. Boa tarde, hoje é sábado, 9 de dezembro. Voltou a chover forte na capital e na região metropolitana. Em Contagem, ruas e avenidas ficaram alagadas. Subiu, olha lá, subiu em cima do carro. E você vai ver também. A paralisação dos transportadores de combustível provocou desabastecimento nos postos da capital hoje pela manhã. Os terríveis efeitos do bullying. É alto o número de jovens que deixa de frequentar as aulas e desenvolve quadros graves de depressão. No estúdio, nós vamos falar das viroses comuns nesta época do ano. Tem a coluna Banho de Loja. Os bodies caíram no gosto da mulherada e com razão, né? São peças super práticas. Daqui a pouco a gente vai mostrar produções muito lindas. É já já. E você vai entrar no clima de Natal com uma apresentação do Coral Infanto Juvenil e da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça. A chuva voltou a provocar estragos na região metropolitana. Contagem foi uma das cidades mais atingidas. Ruas e avenidas ficaram alagadas e um salão de beleza desabou. O repórter Danilo Girundi está ao vivo na cidade e traz as informações para a gente. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Vivian. Boa tarde para todo mundo. Eu estou exatamente na Tereza Cristina, na divisa de BH com Contagem. Lá em cima, onde o salão de beleza desabou, é possível ver agora, nesse momento, o pessoal da Defesa Civil colocando uma lona no barranco. São muitos escombros, a moradora da casa é a dona do salão, então toda aquela parte ali do barranco foi interditada pela Defesa Civil. Eles estão fazendo análises e vendo quais outras casas precisam ser interditadas. O tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros Militar, foi convidado pelo MGTV para poder falar exatamente sobre deslizamentos, quando a gente descobriu que aconteceu isso às 11 horas da noite de ontem. Boa tarde, tenente. Qual é o risco dessa época chuvosa, pessoas que estão perto de encostas, de barrancos? E realmente, nessa época do ano, com o aumento da precipitação, acontece que esses terrenos eles ficam saturados por água e acabam aí por apresentar algum risco de deslizamento. Por isso que é muito importante, em primeiro lugar, que a gente se prepare para esse período chuvoso na época de normalidade. Então, antes de chegar ao período chuvoso, a gente já fazer as intervenções que são necessárias, fazer a contenção com muros de arrimo, evitar desmatar esse tipo de vegetação, porque isso, numa situação como essa, pode ser muito importante para evitar um desabamento ou então uma ocorrência mais séria. E sinais que as pessoas têm que ficar atentas e chamar a emergência? Em primeiro lugar, a gente sempre deve observar aquele local onde a gente está, se existe algum tipo de trinca, de rachadura. A gente pode observar ali no exemplo ali que existe uma árvore inclinada. Isso também é indício que aquele barranco ali, ou aquela encosta ali apresenta problemas. Evitar também acúmulo de lixo, porque no momento que ocorre a chuva, esse lixo ele acaba sendo carreado aí pela chuva e aumentando esse processo de erosão. Então todas essas são observações que nós devemos fazer. Em caso seja detectada alguma alteração, a gente deve abandonar imediatamente a casa e aí aguardar até que a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros ele possa fazer uma avaliação mais pormenorizada daquele local até que eu vote de segurança. Caso haja interdição, nunca voltar para casa. Exatamente, a gente sempre deve aguardar até o parecer da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros para que a gente possa voltar em segurança. Obrigado, tenente. Olha, Viva, a moradora contou pra gente que desde domingo a Defesa Civil de Contagem estava monitorando a rachadura que estava na casa dela, mas a Defesa Civil confirmou. Disse que não pediu a interdição e nem a saída da família porque não existia risco eminente de queda. E que foi o fluxo contínuo e pesado de chuva desses últimos dias que provocou isso, inclusive dessa madrugada. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais informações e com uma reportagem sobre o desastre. Vivian? Ok, Danilo, muito obrigada. Até já, então. Mesmo com todas as campanhas de conscientização, o bullying ainda é muito comum entre os jovens, principalmente nas escolas. Em alguns casos, a vítima deixa de frequentar as aulas e desenvolve quadros graves de depressão. Por isso, essas agressões devem ser combatidas. Intimidação, humilhação, ofensa, injúria e maltrato. A doutora Flávia está falando sobre o bullying. O bullying, ele é conceitualizado como uma situação em que ocorrem agressões físicas ou verbais de uma forma repetitiva, intencional, praticada por uma pessoa ou um grupo de pessoas contra outro ou outras.
Esta mãe está cuidando da depressão da filha que sofria na escola. Uma menina negra, por apelidos depreciativos como macaca, adjetivos que ela ganhava sempre, monstra, macaca, escrota, maldita, morra, foram adjetivos que passaram a fazer parte da vida dela. Alguns colegas enviaram para a menina mensagens como estas. A mãe conta que ela desenvolveu distúrbios alimentares e vários outros sintomas da depressão. A filha chegou a melhorar, mas teve uma recaída séria. Na recaída, ela desenvolveu fobia escolar, fobia social, ela desenvolveu compulsão alimentar, todos os tipos de coisas que são agregadas à depressão. O pior, a escola, em vez de resolver ou, no mínimo, amenizar o problema, ainda fez isto. A própria escola, certa vez, mandou um bilhete para que eu olhasse o cabelo dela. Uma menina negra que coça a cabeça, tem cabelo crespo, né? Ela virou para mim e falou: mamãe, esse bilhete do piolho foi só para mim, as minhas colegas não receberam. O papel da escola, segundo a doutora Flávia, deveria ser outro. É fundamental que, uma vez percebida a situação, a escola não se omita e ela atue de maneira emergencial e imediata. Nesta escola, a professora Patrícia, que hoje é vice-diretora, percebeu há 5 anos um caso suspeito na sala em que dava aula. Um menino com problema de vista não estava querendo usar os óculos por causa dos colegas. Ela usou então uma série de armações diferentes para encarar a questão e fazer os meninos enxergarem o problema. Eu tive a ideia antes de fazer vários óculos para mim. Óculos divertidos, diferentes, em cores diferentes. E comecei a dar aula com óculos. Cada semana eu vinha com um. E aí foi mudando, conversando com minha sala, com o meu grupo. A gente fez várias rodas de conversa a respeito do bullying, das atitudes que não eram legais. Hoje a escola desenvolve uma série de atividades de combate ao bullying. A Kathleen, de 10 anos, fez até letra para um rap sobre o assunto. Bullying pode ser um ato sofrido verbalmente e fisicamente por qualquer ser humano. E o agressor pode sofrer sérias consequências. Como diz aquele ditado: hoje você é o caçador, amanhã você será a caça. Então é melhor ficar esperto. Bullying não leva a nada. Preste muita atenção. Vamos lutar todos juntos, dizendo sempre não. Ela sabe que o bullying envolve um autor, uma vítima e uma plateia que, se permanecer passiva, pode perpetuar a agressão. Não aconselhar o outro a fazer bullying com o outro colega. Se alguém fizer bullying perto de você, conta a pessoa, o que você faz? Não deixe. É isso mesmo, o bullying não é brincadeira. A seguir, você vai ver que faltou combustível em muitos postos da capital e da região metropolitana nesta manhã de sábado. Agora, imagens do trânsito na capital. A gente vê aí a Avenida Cristiano Machado, na região nordeste da cidade. Movimento normal por lá. E agora o centro da cidade, a Avenida Afonso Pena, na altura da Praça 7. 12:09, a gente volta já. Daqui a pouco começa o Globo Esporte. Quem vai conversar com a gente hoje é o Bob Faria. Oi, Bob, eu já sei que tem uma reportagem sobre um jogo que reuniu amigos, mas foi mais festa que futebol. E chuva também, viu, Viva? Tá chovendo a beça. Mas parte das comemorações aí pelos 120 anos da capital, né, de Belo Horizonte. E foi realmente um jogo muito bacana, assim. Ronaldinho Gaúcho voltou ao Mineirão, trouxe um monte de amigos, inclusive campeões do mundo, né? Lá em 2002, os amigos do Penta e tudo mais. E a gente deu uma invadida ali no vestiário. Vamos dar uma palhinha de como é que foi isso? Maurício Paulucci foi lá, vamos ver. Agora, o momento mais especial, invadindo o vestiário do Ronaldinho. Ô, rapaz! Estamos aqui. É isso aí, estou aqui preparando o time. Estou com um sério problema de escalação hoje. O problema está ali, ó. Vem cá, chega aqui. O problema é o seguinte, eu descobri que eu tenho 2 jogadores na mesma posição, aliás, com a mesma cara, entendeu? Tem esse aqui e tem outro ali. Apresenta o outro pra gente, então. Então o outro está ali, ó. Deixa eu ver. Você já encontrou? Vamos lá. O problema é o seguinte, nós temos 2 jogadores com as mesmas características. Eu sou o treinador, eu estou com um problema seríssimo. Problema sério, eu estou com 2 jogadores na mesma posição e na mesma característica aí. O que eu faço? Mas ele é o que joga. Eu sou o sósia que joga ele no tempo e boto ele o outro. Qual a honra de voltar para BH? Tá emocionado? Tá feliz? Feliz demais, né? Rever os amigos, rever tanta gente.
Só essa chuva que tá incomodando, mas do resto tá tudo certo. E só para reunir essa galera toda, né? E você vê, a honra de ser o técnico. O Ronaldo me escolheu para ser a honra de ser o técnico do time dele. Eu nunca pensei isso na minha vida. Se der certo, Ronaldo, eu acho que o jornalismo vai perder um mau jornalista e vai ganhar um grande treinador. Pô, que legal. Bom jogo. Ronaldo, só você que está acompanhando o MGTV primeira edição aí, daqui a pouco nós vamos mostrar a festa do Ronaldinho. Fala pro pessoal ficar ligado no Globo Esporte aí. Fica todo mundo ligado aí que vai ser um dia especial. Vai ser bom? Aí, festa do Ronaldinho no Globo Esporte. Você fica de olho. Graças a Deus, Ronaldinho, vem aí a vida que segue. O nosso amigo Chico Pinheiro deu um show, foi treinador dos amigos do Ronaldinho. A gente vai contar essa história e tem muito mais. Tem Stock Car, tem Rainha da Praia, né, que vai acontecer em Copacabana, no Rio de Janeiro. Tem o Mundial de Clubes, que o Grêmio está representando o Brasil. Daqui a pouco no Globo Esporte, viu, Vivian? Tá certo, muitas atrações daqui a pouco no Globo Esporte. Até já, obrigada. Até lá. Terminou hoje pela manhã a greve dos transportadores de combustível, que fizeram um movimento para a redução dos preços da gasolina e gás de cozinha. A paralisação chegou a comprometer o fornecimento em vários postos da região metropolitana. Pampulha, posto totalmente vazio. Aqui acabou tudo. Desde quinta-feira. Na quinta acabou o quê? Acabou a gasolina, o álcool. E na sexta-feira a gente teve aditivado aqui, mas porém não aguentou, acabou, né? Em Contagem, ontem, motoristas também enfrentaram uma saga para abastecer, como mostra a repórter Viviane Possato. Estou rodeando aí tudo aí, não consegui encontrar, não. Já foi em quantos? Já fui nos 5 postos. Tô fechado, não tem gasolina, não tem combustível. Como é que tá o tanque aí? Tô na reserva aqui, não sei se dá para chegar em outro. Em Betim, o Edson Santos filmou como estava o posto ontem à noite. Estou na fila ali esperando. Eu vou conseguir alguma coisa. Essa é a fila do posto combustível. Para todo lugar está assim, ó. Os transportadores de combustíveis começaram uma paralisação na quinta-feira. O sindicato reivindica que o governo estadual revogue o aumento da alíquota do ICMS, da gasolina e do diesel, previsto para 1º de janeiro. A alíquota da gasolina passaria de 29% para 31%, a do diesel de 15% para 18%. Eles protestam também contra o último aumento da gasolina e do gás de cozinha. De agosto para cá, o botijão de 13 quilos já acumula alta de 68% nas distribuidoras. Em média, o preço do botijão é de R$ 65. Já o preço médio da gasolina subiu de R$ 3,63 em abril para R$ 4,05 no início deste mês. O do diesel, de R$ 3 para R$ 3,33. Os transportadores reclamam que o custo com o diesel corresponde a 55% do custo do frete. Muito alto mesmo. Como se não bastassem tantos aumentos nesta semana, onde tinha gasolina, além de fila, tinha aquele precinho. A R$ 4,29, R$ 4,19, R$ 4,9. Felizmente a gente fica refém, né, desse país nosso caótico, que aumenta tudo e a gente acaba sofrendo com esse tipo de situação, né? Gasolina R$ 4,65, R$ 4,70, a gente já paga uma carga tributária tão alta. Neste posto da Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte, só sobrou gasolina aditivada. Nossa senhora, tá caro demais, velho. Nossa, que é doido, hein? No bairro Santa Amélia, pertinho da Lagoa da Pampulha, o caminhão-tanque mal chegou e deu fila atrás. Só que a espera para encher as bombas era de meia hora. Vou no vermelho, tem um outro lá embaixo, eu vou tentar a sorte. O Sinditanque, o Sindicato dos Transportadores, informou que tem uma reunião agendada na semana que vem com o representante do governo do estado para encontrar uma solução para os preços. De acordo com o sindicato, se o governo não revogar o novo aumento para combustíveis e gás de cozinha, a partir de janeiro, a greve pode voltar. Sobre o preço abusivo praticado por alguns postos por causa da escassez de combustível, o Minaspetro informou que não trata do tema, uma vez que o preço dos combustíveis no Brasil é livre e cada empresário define o valor do produto revendido em seu estabelecimento. Ainda segundo o Minaspetro, não é possível estimar o período para normalização do abastecimento nos postos. Tem gente que acha que virose é coisa só de criança, ou então que quando não há um diagnóstico muito conclusivo sobre o problema do paciente, a resposta do médico geralmente é que se trata de uma virose.
Então, não é bem assim, não. O médico clínico geral, Valério Trindade, vai explicar agora o que caracteriza uma virose e qual o tratamento nesse caso. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, temos alguns mitos aqui, né? Vários. A pessoa, às vezes, acha que tem uma reclamação, o médico não está sabendo lá muito bem ainda, não está dando para identificar, fala que é virose. Mas não é assim, não. Pode ser uma virose mesmo, não, né? Estatisticamente é uma virose mesmo, frequentemente é. A gente convive com vírus, bactérias, fungos, mas os vírus são os agentes que mais causam infecções, disso que a gente chama de infecções banais do dia a dia. Então, quando o médico fala que aquilo é provavelmente uma virose, provavelmente ele está certo, né? O que falta muitas vezes é uma paciência do paciente entender e aguardar a resolução dos sinais e dos sintomas. E às vezes o paciente fica até mais ainda irritadinho porque não sai, às vezes, com uma medicação. É uma isso medicação é outro muito engano, simples, né? porque a virose, essas comuns, na maioria das vezes, elas são autolimitadas mesmo. Elas têm o início e têm o final que independe do tratamento. Inclusive, é importante a gente falar que ter virose, dessas viroses diárias comuns, fala muito mais a respeito do seu estado de imunidade, do seu estado de saúde, do que propriamente do vírus. Virose, em algumas pessoas, serve como marcador de estresse, de ansiedade. Então, nessa época do ano, por exemplo, se associam vários fatores, né? O tempo, o estresse de fim de ano. Então, isso pode predispor mesmo a vários tipos de infecções que a gente chama, geralmente, de virose. Agora, se a pessoa tem repetições de quadros de virose ao longo do ano, aí é para ficar atento. Sem dúvida nenhuma. Então, isso que a medicina está cansando de repetir, que é atividade física regular, alimentação equilibrada, a questão das emoções, isso pode ser, sim, uma porta aberta para essas infecções de repetição. É claro que tem que ser analisado caso por caso, né? O paciente tem que ser examinado, etc. Mas, de uma forma geral, é isso. Agora, as questões dos casos de virose, os sintomas, eles também são muito variados, né? Porque são muitos vírus. É porque quando se fala em vírus, tanto a gente pode estar falando de resfriado e de diarreia comum, como pode estar falando de uma dengue hemorrágica, de uma febre amarela, zika, etc. Então, virose é um termo geral para vários tipos de doenças, portanto, vários sinais e sintomas. Isso tem que ser examinado, tem que ser analisado por um médico. Exame laboratorial nem sempre é fundamental. Na maioria das vezes é dispensável. É lógico, Vivian, que a gente tem que lembrar que bebezinho e o muito idoso, mesmo que seja uma virose, isso pode trazer repercussão para ele. Pode ser porta de entrada para uma infecção bacteriana, para uma pneumonia, para uma desidratação, então tem que ser analisado também. Pois é, esse é um outro mito, né? Que virose não é só de criança. De forma nenhuma. De forma Isso afeta, em alguns casos, até pode ser, para os idosos, pode ser uma situação mais complicada. Exatamente. Pode ser o motivo dele ter entrado no hospital. E idoso entrando no hospital desencadeia um processo que pode não ser bom. E o tratamento, assim, aí o foco do médico acaba sendo mais para aliviar aqueles sintomas? O tratamento da virose comum é um tratamento que a gente chama de sintomático, né? Tratar a febre, a desidratação, mal-estar, etc. Virose comum tem um tempo de 4, 5 dias, no máximo, na maioria das vezes. A partir daí, o paciente tem que ser reavaliado, mas ele sai realmente de um pronto atendimento ou de um consultório com uma receita de sintomáticos, dor, febre, etc. Em que situação que vale a pena voltar ao médico? Bom, depende da idade, como a gente tinha dito, depende do estado prévio de saúde dele. Se ele tem outras doenças, talvez valha a pena a gente reavaliar mais de perto. Mas, de uma forma geral, 5, 7 dias não melhorou, a gente acaba tendo que reavaliar. E aí é aquela história, né? A prevenção nesses casos é aquilo que o senhor já comentou. Isso. Boa alimentação, cuidados com a atividade física, com a saúde, de forma geral, sono. Cuidado com as emoções. Com as emoções, que muitas vezes a gente negligencia. E muitas vezes. Né? Agora, nessas situações repetitivas, vale a gente destacar a importância de um clínico geral, um médico acompanhando o histórico daquela pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa tem um problema, vai num pronto atendimento, vai num clínico, tem um outro problema, vai a outro médico, pula de médico em médico. Eles não têm a referência, o histórico da pessoa. Isso fica difícil também para um diagnóstico mais Eu acho que ter um bom clínico é um privilégio, porque se ele puder acompanhar a sua saúde ao longo da sua vida e até dos seus familiares, etc., a gente pode não só surpreender esse tipo de frequência de virose, como até evitar com as orientações do dia a dia mesmo. Então, eu acho isso importantíssimo. Ok, muito obrigada Por nada. pelas informações e uma ótima tarde. Obrigado.
O Globo Horizonte de amanhã faz homenagem a Carlos Drummond de Andrade e apresenta poemas musicados do escritor mineiro pelo cantor Pedro Moraes. O meu amor faísca na medula, pois que na superfície ele anoitece, abre na escuridão sua quermesse. Como compositor, eu sempre musico em cima de letra que eu mesmo construo. Então eu vou fazendo a letra à medida que eu vou fazendo a música. E com o poema foi diferente, porque eu não podia mexer. Veio vindo, me abraçou, era a sombra de meu bem. Se os poemas estão no inconsciente coletivo, a música só vai levantar isso mais ainda, levanta a bola do poema, né? Passar é livre na prisão do ar, o espírito é livre na prisão do corpo, mas livre, bem livre é mesmo estar, mas livre, bem livre é mesmo estar morto. O Globo Horizonte amanhã começa às 7h15 da manhã. Os bodies agradam muito as mulheres. São práticos, modelam o corpo e ficam lindos, com saias, shorts, calças. São vários os modelos. Quer ver tudo isso que eu falei? É pra já! Luísa, os bodies são aqueles antigos colãs, né? Só que repaginados. Exatamente. Os bodies são os antigos colãs e dá para usar também em várias produções, não só naquela coisa de academia. E tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos, tem para todas as ocasiões. Começamos bem com duas produções casuais com aquela pitada sexy, né, Luísa? Com certeza. A nossa primeira produção aqui, a gente tem um comprimento mais curtinho e um pouco mais de transparência, mas para quebrar a gente coloca essa peça que é mais informal também, por ser jeans, porém bastante elaborada com os nossos bordados e um leve salto mais Anabela para compor um look mais informal. O body tá logo ali embaixo. É um body super sexy, tem uma renda bem bonita, tá super tendência esses bodies com uma pegada mais lingerie, mas se você não quiser usar ele tão abertão assim, tão à mostra, é só a gente usar uma camisetinha por cima. Agora aqui na Ingrid, um ombro a ombro, né? O ombro a ombro, ele faz um delineado aqui, né, do nosso comprimento aqui de cima. Então, quando a gente usa uma flare, isso ajuda muito a equilibrar a silhueta como um todo, mas logicamente que a gente tem um conjunto mais justinho, que dá aquele ar super sexy pro nosso look. O body é uma peça muito prática, né? O body é super prático e tem uma coisa que é legal do body. Na hora que você veste ele, como ele fica mais flat aqui na barriga, ele compõe bem, então não é um tecido que acumula. E isso facilita manter assim o look mais elegante. Nós vamos falar disso daqui a pouco, porque eu quero saber se dá para todo mundo, se o body é democrático. Tem gente que acha que o body não combina com o ambiente de trabalho, mas combina sim, e é isso que a gente mostra agora. Exatamente. Tem body que surpreende, né? Porque a gente vê, às vezes, achando que não é um body, como é o caso desse aqui, ó. Parece uma camisetinha, mas é um body. E claro, como aqui é mais justo, a gente pode usar uma calça mais soltinha. Aqui, logicamente, é uma proposta de trabalho mais voltada para ambientes criativos. No outro look, a gente tem uma proposta mais formal, mais sóbria, com uma cor escura, bem tradicional para ambientes de trabalhos mais formais. Agora, logicamente que dá para transformar ainda mais esses looks. Dá para compor com outras peças, como os casacos, blazers. Arrasou! Estão gostando? Tem mais! E olha só como os bodies caem super bem em produções pra noite, né, Luísa? Exatamente. A gente tem aqui uma opção excelente para quem não gosta daquele modelo muito justinho. Então esse primeiro modelo, que tá um pouco mais afofadinho, também fica elegante, mas não fica tão colado no corpo. Isso aqui é sim um body, gente. E como a gente falou no início, ele pode ser sim um pouco democrático. Eu não diria tão democrático. Eu também não diria tão democrático.
prático, mas um pouquinho, né? Para quem não gosta mesmo daquela pegada muito justa, de fato a gente tem algumas opções no mercado. O outro look que a gente tem já é uma proposta mais clean, mesmo sendo noturna. Aqui a renda é bem trabalhada também, com um decote que alonga a silhueta, com uma proposta leve, jovem de babado e uma sandália mais estruturada. Body em renda tá super em alta, né? Super em alta, e a renda ela é super delicada, então ela também suaviza bastante a proposta do look. Agora é importante a gente olhar que são vários os tecidos, vários os modelos. Sim, e o que é interessante da gente pensar é que tem que experimentar. Por quê? A gente tem que observar se o fechamento do body vai estar confortável, se ele não vai estar pegando. E essa é a parte prática do body, né, Luísa? É, exatamente. O que é importante, eu vou mostrar pra vocês, é a gente pensar num bom fechamento para o body. Então, se ele tiver uma costura interessante aqui, o fechamento adequado, ele fica mais confortável. Luísa, a gente aprendeu muito e viu que dá para usar de diversos jeitos, né? E são várias as opções. São várias as opções e é importante que cada pessoa busque aquela solução que mais se adequa à própria silhueta, aquilo que a pessoa acredita que vai ficar melhor para ela em termos de conforto. Enfim, vale a pena fazer uma pesquisa de mercado, buscar aquilo que te favorece e ser feliz com a moda. Em instantes, as informações sobre a chuva forte da noite em Belo Horizonte e região metropolitana. Ela fez mais estragos em Contagem. E agora a gente vê imagens ao vivo da câmera exclusiva da Globo Minas, no anel rodoviário, altura do bairro Padre Eustáquio. Trânsito tranquilo por lá. E vamos novamente para o centro da cidade, Complexo da Lagoinha. Movimento intenso para quem vai em direção à região central, agora 12h30. Voltamos a falar sobre os estragos da chuva. Em Belo Horizonte, a Defesa Civil registrou mais de 50 ocorrências. Já em Contagem, houve o desabamento de um salão de beleza. Ruas e avenidas também ficaram alagadas em várias regiões da cidade. A trincheira que fica entre as avenidas Davi Sarnoff e Babita Camargos, no bairro Cidade Industrial, ficou completamente alagada. Outras regiões de Contagem também foram atingidas pela forte chuva de ontem à noite. Telespectadores gravaram vídeos e enviaram para o nosso WhatsApp. Esta rua, que fica no local conhecido como Sambódromo, no bairro Eldorado, foi coberta pela água. Muitos motoristas se arriscaram na travessia. Este carro chegou a parar no meio da enxurrada. Esta outra avenida também ficou tomada pela água. Este carro ficou ilhado. Subiu, olha lá, subiu em cima do carro. Este outro motorista engatou a ré quando percebeu a situação. O córrego que passa entre a Avenida Prefeito Gil Diniz, no centro da cidade, transbordou. Também no centro, a Praça Jaboticaba foi inundada. Na Vila São Paulo, na Avenida Tereza Cristina, um salão de beleza desabou quando o barranco deslizou às 11 horas da noite. O equipamento novo se perdeu no meio dos escombros. Era a fonte de renda da Leide. Ela estava naquela casa dormindo com o namorado e as duas filhas. A gente achou que ia morrer, né? Porque foi muito... A gente pegou só com a roupa do corpo, não pegaram nem documento, nem nada. Veio fiscalização, olhou, falou que não tinha risco, sabe? Então veio umas 4 ou 5 vezes, veio aí avaliar e está avaliando até hoje, até aconteceu isso aí. Ó. Na capital também choveu muito nesta madrugada, tanto que 4 das 9 regionais da cidade já ultrapassaram a média histórica do mês de dezembro. A região que mais choveu foi essa aqui, a oeste. Ontem à noite, o córrego Ferrugem transbordou. Nós tivemos 54 ocorrências de ontem para hoje, algumas mais graves. Tivemos lá na região do Barreiro, uma casa que estava desabitada, foi construída em cima de um muro de arrimo e ela desabou e veio atingir uma outra casa e rompeu a parede de um quarto. Na Vila Maraca, no varal, tinha mato no lugar de roupas. A água do córrego subiu muito. A altura da água ficou marcada nas paredes. Meia-noite, 3 horas da manhã, transbordou. Todo final de ano tem essas enchentes aí. O Sandro estava dormindo quando o córrego transbordou. Perdeu fogão, muro, porta e até o telhado foi arrancado pela chuva. Foi assustador. Ela subiu bastante aqui, transbordou muito alto, passou por cima daqui tudo. O pessoal ficou apavorado aqui e... Sinceramente, foi um pesadelo, cara, porque pra gente viver uma coisa dessa aqui, nem pro nosso pior inimigo a gente deve desejar isso, né? Nós temos planos de contingência na cidade, a Guarda Municipal, a BH Trans, a Defesa Civil, nessa madrugada tiveram que fechar várias vias para evitar a exposição de pessoas
mas é importante todos ficarem atentos aos 80 pontos de inundação que temos na cidade, todos eles com placas sinalizadas. E voltamos a conversar ao vivo com o repórter Danilo Girundi. Ele está acompanhando os estragos provocados pela chuva em Contagem. Danilo. E Vivian, olha, a Defesa Civil acabou de informar que 7 casas foram totalmente interditadas. Cerca de 30 pessoas de diferentes famílias vão ter que deixar os imóveis porque há risco de deslizamento, de desmoronamento. Há previsão de chuva para começar às 4 da tarde, chuva forte até amanhã de domingo. Então eles estão fazendo esse pedido para as pessoas saírem. Esse local é onde caiu o salão de beleza que nós mostramos aí na reportagem. A moradora disse que a Defesa Civil fez várias vistorias ao longo da semana e a Defesa Civil confirmou. Disse que não existia risco eminente de queda e que isso aconteceu por causa do fluxo contínuo de chuva forte desses últimos dias, principalmente de ontem. Aqui a Vila São Paulo fica logo abaixo daquela linha de trem, onde aconteceu também um desmoronamento essa semana. A Defesa Civil de Contagem está analisando os 2 casos e, por enquanto, não há relação entre eles. O vistoriador da Defesa Civil está batendo nas casas, pedindo para as pessoas saírem. A Prefeitura ofereceu um abrigo para esse fim de semana e as famílias vão ter direito a uma bolsa aluguel, tendo que fazer o cadastro na Prefeitura a partir de segunda-feira. Só que tem gente que não quer deixar o imóvel. O tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros Militar, continua com a gente aqui para poder falar sobre isso, tenente. Por que é importante as pessoas não desobedecerem uma vistoria da Defesa Civil? É importante a gente sempre lembrar que o nosso maior bem é a vida. Muitas pessoas elas ficam resistentes a saírem de suas casas pela questão da preocupação com bens materiais, mas realmente quando existe essa recomendação pela interdição, porque isso foi baseado em uma análise técnica pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Então a gente não deve desrespeitar essa ordem, porque a gente pode incorrer em uma tragédia muito maior, em que pese todos os órgãos sejam sensíveis ao desconforto que muitas vezes isso traz, e isso está planejado no intuito de preservar a segurança e a vida daquelas pessoas. Tenente, a gente acompanhou a Defesa Civil colocando aquela lona ali na parte mais crítica do barranco, mas o problema é o que está embaixo, ninguém sabe como que está aquela parte de baixo do barranco. Exatamente. Às vezes, mesmo uma construção que ela pode aparecer ali sólida, ali sem problemas, muitas vezes a gente faz uma análise mais profunda, visualizando a questão da fundação, visualizando a saturação de água e dá essa recomendação pela interdição. Então, quando a gente dá essa recomendação pela interdição, é porque já foi feita toda uma análise mais complexa que realmente coincidiu com essa possibilidade do desastre e por isso essa recomendação. Independente de ser aqui na Vila São Paulo ou em qualquer outra parte do estado, a pessoa que estiver em área de risco deve procurar ou abrigo em caso de interdição, procurar casa de parentes, amigos. Claro, a Defesa Civil ela é sempre preparada para poder fazer o encaminhamento dessas pessoas para os abrigos e também tomar as outras providências necessárias, como é o caso da Bolsa Aluguel. Muito obrigado pela entrevista. E a gente vai continuar aqui acompanhando o trabalho da Defesa Civil ao longo dessa tarde e nós vamos saber qual é a previsão do tempo para todo o estado agora. Sábado de chuva em grande parte do estado. No norte, Triângulo e Leste, o tempo fica nublado. Nas demais áreas, chove durante todo o dia. Máxima de 26 graus em Brumadinho, 27 em São Romão, 28 em Belo Horizonte e de 30 graus em Varginha. Vamos saber agora quais são os destaques do Jornal Hoje. Olá, no Jornal Hoje deste sábado, a Gol quer banir de todos os voos da companhia o homem acusado de se masturbar e ejacular numa passageira durante um voo que ia de Belém para Brasília. A polícia está investigando. E ainda, está estressado nesse fim de ano? É tanta coisa para fazer e para resolver, né? A lista de tarefas parece que só cresce. Tem um monte de reunião e festa, a compra dos presentes, a preparação da ceia. Mas será que a gente tem mesmo que dar conta de tudo? Na Crônica de Nova York, visitamos juntos o maior museu de história natural do mundo, que tem uma exposição super curiosa que estimula e engana os nossos sentidos. E para os fãs de rock and roll, o JH tem uma entrevista com Roger Waters, ex-integrantes do Pink Floyd, que está no Brasil para uma turnê. É imperdível, estou esperando vocês logo depois do Globo Esporte. Até lá! Os 120 anos de Belo Horizonte também vão ser lembrados daqui a pouco no Terra de Minas. Olá, a gente preparou um programa especial que vai mostrar algumas curiosidades sobre a vida nas primeiras décadas da capital. Os vídeos são registros da sociedade em uma época de muito glamour.
Tem ainda um memorial do bordado que preserva enxovais do início do século passado. Roupas usadas pelas famílias que viveram na capital. E para cantar os parabéns, um bolo que fez muito sucesso nas festas de muita gente, recheado com frutas e coberto com glacê colorido. Feliz aniversário, BH! Não vai perder, o nosso encontro é daqui a pouquinho, às 2 da tarde, logo depois do Jornal Hoje. Até lá! Depois do Terra de Minas, você assiste o programa especial Viva BH 120 anos. E olha, ainda dá tempo de você escolher o lugar símbolo da capital. A votação pela internet vai até às 6 da tarde de hoje. É só entrar em g1.com.br/VivaBH. O resultado vai ser divulgado no MGTV segunda edição. E depois do especial sobre o aniversário de Belo Horizonte, é a vez do primeiro dos 4 programas Estrelas do Brasil, totalmente gravados pela apresentadora Angélica aqui em Minas. No programa de hoje, ela visitou o Mineirão, conheceu o Museu do Futebol e se deliciou com a comida mineira. Nesse passeio por BH, Angélica esteve acompanhada do mineiro Fernando Rocha, apresentador do Bem-Estar, e da dupla César Menotti e Fabiano. Então, não esqueça, tem muita coisa de Minas Gerais na tarde de sábado aqui na Globo. Para quem trabalha com artesanato, o Natal é um dos melhores períodos para as vendas. Produtos feitos à mão chamam a atenção, de quem quer presentear de maneira personalizada. E para quem está de olho nos lucros, é hora também de inovar. A produção de guirlandas já começou na casa de Regina. Ela usa espuma, arame, flores, mas sabe que a matéria-prima mais valorizada no artesanato para o Natal é a capacidade de inovar. Os clientes estão sempre querendo coisas novas. Nós temos muita coisa industrializada. Então, o artesanato ainda é muito solicitado, mas você tem que sempre procurar criar uma coisa diferente. Ela diz que consegue lucrar 60% em cada guirlanda. Por isso, o trabalho que era eventual virou profissão. Você começa com um produto, apresenta para um cliente, para uma prima, para uma irmã que vai apresentar, dá de presente, e isso vai criando o seu círculo de clientes. Nesta escola de culinária, quem coloca a mão na massa está de olho nas oportunidades. Maria Antônia veio aprender os segredos dos biscoitos natalinos e já sabe que nesta época consegue vender tudo o que produz. Tem as firmas que já encomendam os pacotinhos de lembrancinha, tem os vizinhos, já tem as colegas. Tem inúmeros ramos que você pode ampliar a venda de biscoitos. São mais de 40 cursos que ensinam delícias de Natal como panetone. Mas ninguém vem só pelas receitas. Quem quer aumentar a renda agora tem que saber como lucrar. É essencial ter pelo menos um pouco do lado empreendedor para poder saber administrar, organizar e ter um bom produto, ter uma boa embalagem, porque não adianta também você só fazer. Tem que gostar, tem que saber apresentar e saber vender. E na hora de decidir o preço, Dona Lígia usa a experiência. Ela sabe que o que é único, feito à mão, pode virar até um presente de Natal. Você vai numa loja, você compra as coisas, mas não é aquele sabor, o carinho de decorar, o saquinho bonitinho, a etiqueta que você faz, a fita. Então, isso valoriza o produto. Começa hoje a 32ª Feira de Cerâmica de Belo Horizonte. Durante todo o fim de semana, os visitantes poderão conferir obras de arte, utilitários, peças de decoração de 36 artistas, ceramistas, além de participar de oficinas gratuitas. Quem está lá na feira e vai mostrar essas belezas para a gente é a repórter Larissa Carvalho. Boa tarde, Larissa. Ei, Vivian, essa aqui é uma feira para vir com tempo, viu? Porque além das coisas serem lindas, de banca em banca, os ceramistas vão te contando histórias ótimas. Olha esses sapatinhos. Eu tive que parar aqui para mostrar essa coleção para vocês. Eles são da Marlúcia Tempone, que também coordena a feira. Que história é essa de fazer sapato em cerâmica? Então, meu pai era sapateiro. Eu sou do interior de Matutina, Minas Gerais. E meu pai trabalhava nesse ofício de fazer o sapato mesmo, medindo os pés, consertando os sapatos. E aí, nesse gancho, quando eu vim para Belo Horizonte, que estudei artes, eu quis trazer isso para o meu trabalho, entendeu? Essa memória que eu tinha
Então, o que eu procuro fazer é fazer esse sapato, trazendo para o sapato a memória do corpo. Quer ver mais memória colocada nessas obras de arte? Vou mostrar aqui uma outra expositora, a Jéssica. Ela faz um trabalho usando as cascas, as sementes brasileiras da região de onde ela mora. E aí ela transforma, usando molde aqui, por exemplo, ó, um cacau, né, Jéssica? Que aí você foi aproveitando. Aqui é o quê? Chama xixá. É uma semente encontrada no Cerrado. Onde você mora? De onde você é? Eu sou aqui de Belo Horizonte, mas eu moro atualmente na Serra da Moeda. E aí deve ter muita opção, né, para inspirar. Você também vai ver aqui na feira de cerâmica, vamos passar para o lado de cá, opções de enfeite para o corpo, né? Colar, brinco. Olha que beleza isso aqui de cerâmica. É uma ideia antiga enfeitar o corpo com a cerâmica? Sim, né? Muito tradicional. Desde o Egito Antigo a gente tem a pasta egípcia, que é uma mistura de argila com vidro. E eu mantenho essa tradição, colocando a cerâmica no corpo também. Que fica lindo, colorido e muito alegre. Obrigada, parabéns. Vamos ver mais coisa? A Ângela Xavier me contou, gente, quem trabalha com cerâmica trabalha com todos os elementos. Quais elementos são esses, Ângela? Olha, a gente trabalha com a terra, com o ar, com a água e com o fogo. E como nós somos 5, arranjamos o éter para ser mais um elemento, que é uma amiga que esporadicamente aparece, e fizemos essa coleção de utilitários. Que ficou linda e também homenageia Ouro Preto, a cidade da Ângela. Obrigada, Ângela. Agora aqui a gente tem mais opção para mostrar. Tem uma artista, uma ceramista, que faz uma homenagem às mulheres negras. Olha as esculturas, que beleza. O senhor deixa a gente mostrar aqui ao vivo no MGTV a beleza desse trabalho. Por que você fez esse tipo de escultura com a cerâmica? Essa escultura tem a ver com a minha ancestralidade. Aí eu comecei a pesquisar as questões das mulheres africanas, o estilo, as roupas delas, as capulanas, que são muito fortes para a questão da África e que tem a ver com as nossas questões aqui do Brasil. Muito bem, muito obrigada. Qual é o seu nome? Genane. Parabéns pelo seu trabalho. E sabe o que a gente descobriu aqui na feira da cerâmica? Vamos caminhando aqui comigo. Tem um pessoal, um grupo que chama Oco, né? E usa cerâmica para fazer música. Isso, a partir do vazio das peças que eles fazem, né? Enquanto a gente usa as peças para colocar coisa líquida e sólida, eles tiram som, fazem música. Que beleza. Vamos ouvir um pouquinho? Esses instrumentos de cerâmica, eles têm um nome diferente por serem de cerâmica? Sim, alguns deles são instrumentos tradicionais que a gente utiliza, como esse que é o udu, um instrumento de origem africana, a ocarina, alguns chocalhos. Muitas peças aqui são produzidas também por artesãos, artistas que estão participando da feira, mas a gente utiliza também de outros objetos para produzir sons que nos remetem ao processo do fazer da argila. Muito obrigada, parabéns. Ó, a Feira de Cerâmica, então, está sendo realizada aqui no mezanino do Mercado Central. Vai ser hoje e amanhã, enquanto o Mercado Central estiver aberto. Quantos expositores? São 36 expositores. E a gente tem tantos talentos que ela estava me contando que tem gente na fila para as próximas edições. Exatamente. Nós estamos na 32ª edição e nós temos uma fila de espera para poder participar da feira. Então a gente está pensando como é que a gente pode ampliar esse espaço, porque o mercado também é um lugar onde vem muita gente e essas pessoas sobem, que não está vendo, não sabe o que está acontecendo, mas sobe aqui e fica encantado, né? Então, assim, acho que é o lugar perfeito para se mostrar. Muito obrigada, parabéns. Vivian. Que tanto de coisa bonita. Obrigada, boa tarde para vocês. Belo Horizonte completa 120 anos na próxima terça-feira. As comemorações já começaram. Durante a manhã, teve ensaio para um show de logo mais na Praça da Estação. O palco já está prontinho para o espetáculo Sou do Mundo, Sou Minas Gerais. E pelo sorrisão dessa meninada aí durante o ensaio, vai dar tudo mais que certo na apresentação de hoje à noite. As crianças fazem parte de um projeto social do aglomerado Morro das Pedras e se apresentam com o músico Lô Borges hoje a partir das 7 da noite na Praça da Estação.
Depois do show de Lô Borges, tem ainda Rodrigo Borges e Martinalha, além de Marcelo Veronese e Otto. Tudo de graça na Praça da Estação. A programação completa das comemorações pelo aniversário da cidade você confere lá na nossa página na internet. O espírito natalino invadiu o Palácio da Justiça na noite passada. O prédio, que fica bem no centro da capital mineira, foi o palco para crianças e adolescentes do Coral Infanto-Juvenil e da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça. Enquanto um espantalho tocava violino na escadaria do Palácio da Justiça, bailarinos dançavam ali mesmo. Eu vou ser a Cinderela, que vai se transformar na princesa e que vai encontrar com o príncipe. E o príncipe está preparado? Sim. Eu perco ela no final, mas eu estou preparado para encontrar. Bom, aqui todo mundo encontrou um jeitinho de virar algum personagem. A Estela já estava pronta para representar o famoso bruxo Harry Potter. É porque a cantata vai trabalhar muito com a magia do Natal. Não no sentido da festa, mas com a magia que ele tem na festa. Então vai juntar Mágico de Oz, Harry Potter, que também é um filme que tem muita magia nele. E se é cantata de Natal, não pode faltar Papai Noel, né? E olha só o tanto que tinha aqui. E as músicas estão na ponta da língua? São! Será que dá para vocês cantarem uma rapidinho pra gente? Tá. Qual? Começa uma aí. Trem bala. Todo mundo preparado e bem confiante. Foi muita dedicação, muito empenho, não só da gente, mas de toda a equipe da Coins, de todo mundo, não só da Coins, tem muita gente trabalhando nisso, então pode esperar muita coisa que vai ficar muito bom. A época de Natal remete à magia de sonhar. Como num passe de mágica, as luzes se acenderam. As janelas do palácio ganharam vida com os meninos da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça. Da escadaria vinham as vozes do Coral Infanto-Juvenil. Cenário perfeito para a valsa da Cinderela. E lá estava Dorothy, interpretando um dos clássicos do Mágico de Oz. Olha, enquanto o espetáculo está rolando ali, dá uma espiada no que acontece no público. Todo mundo entra no clima, todo mundo canta as músicas de Natal e se emociona aqui. Olha só, gente, vem cá, tô vendo que vocês estão até dançando. Estamos sim, tem coisa mais linda do que isso para os nossos olhos. Isso é maravilhoso, é fazer valer o esforço dessas crianças. Isso é maravilhoso, é bênção, é colírio para os nossos olhos. Então, de parabéns. Tá aí a explicação para tantos celulares pro alto. Por que você quis filmar? Porque eu achei bem bonita a decoração e as músicas. Mais legal ainda é saber que essas crianças e adolescentes vieram de abrigos e de comunidades de Belo Horizonte. Isso daí representa para elas assim uma oportunidade de vida, uma profissão. Tem muitos que começaram com a gente e já estão na universidade, já estão fazendo um curso de música. Muito além da música, estes jovens talentos conseguiram transmitir direitinho o significado da magia do Natal. Eu nunca tinha vindo, mas é muito lindo, muito lindo. A partir da próxima segunda-feira, tem novidade nos telejornais da Globo Minas. Eles vão estar ainda mais dinâmicos e interativos, trazendo sempre as principais notícias de Belo Horizonte, região metropolitana e do interior. E também os problemas da sua comunidade, muita informação sobre saúde, educação, direito, lazer. Aguarde então, nesta segunda-feira. Você pode rever as nossas reportagens no Globoplay. Boa tarde!